Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Eu entendo que nem tudo que eu quero falar estou certo, e nem tudo que penso falar, porque pode ser verdade ou não. Isso vai depender de uma fonte, de uma origem, para a gente ter conhecimento das coisas. Mas eu quero pegar o capítulo 2 do livro de Gênesis, aqui tem a epígrafe que diz a formação do jardim do Éden. Versículo 4, diante diz assim: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Isso no hebraico, nefesh chayah, alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra a árvore agradável e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. O versículo de número 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Determinação específica: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para nós termos um entendimento, a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, ela nos traz uma exortação em relação a isso. Romanos 5,12 vai dizer que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hebreus 9:27 diz que aos homens está designado morrerem uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Mas eu quero falar aqui do pecado, da morte, e quero trazer uma parte científica também para esclarecimento de conhecimento daquele que estuda a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos pegar o legado aqui no livro de João. Eu posso afirmar que existe dois nascimentos, um físico e um espiritual. Agora, a morte espiritual, ela existe no físico, e a morte eterna no dia do juízo. E qual é a morte que passou ao corpo humano? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas vamos ler esse texto aqui da entrevista de Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. O versículo 3 vai dizer assim: e Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que qualquer que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz: não te maravilheis de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Aí ele esclarece que o vento assopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para se onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos e falamos do que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, não creste, como crerás se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, conforme eu falei, quando Deus criou o homem, soprou em suas narinas, tornou o homem uma alma vivente, mas deixou um condicionamento dele se alimentar de tudo, dele gerenciar tudo, mas que não comesse da árvore da ciência, do bem e da vida, da árvore que estava no meio do jardim. Ele tinha um legado para tudo, que no dia em que dela comesse, certamente morreria. E eu quero falar dessa corrupção do corpo, que é degenerado no físico e no espiritual, conforme nós acabamos de ler aqui. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. O físico é a degradação da carne, o espiritual é a falta de relatividade com Deus. Por isso Cristo é o nosso conúbio, ou seja, a nossa aliança. Cientificamente explicando o funcionamento de todo o nosso corpo, quando começa a nossa vida humana, segundo a ciência, no ELAC, essa nova célula possui uma genética própria, diferente, que pertence ao que lhe geraram. Como assim? A ótica humana, vamos observar que são os cromossomos 23 masculino, 23 feminino, que formam o nosso DNA, formam o nosso corpo. Ou seja, um ser humano não somente tem um corpo, mas tem a titularidade do corpo. Como assim? O corpo humano constitui várias células e que em conformidade possui a sua vida própria. Deus, quando nos fez, assoprou, nos tornou alma vivente, soprou nas narinas e animou o corpo, ou seja, Lefshayah, alma vivente, tornou-se alma vivente o ser humano. O corpo mantém com isso a sua própria temperatura, tem vida, mas a vida humana tem um diferencial. Qual é? O que é? A alma, que é o veículo que sempre tem um condutor. Está dando para entender?
os micróbios que habitam no corpo humano e o restante do nosso corpo. Isso é bom. A nova vida depende que cada um possa ter a sua própria microbiótica, ou seja, como uma expressão digital, para você entender melhor. O nosso segundo cérebro também, na parte científica, eles dizem que é o estômago. Por quê? Perdão. O nosso intestino sabe, porém, porque ele ainda funciona neurologicamente. A água é a principal que constitui o corpo, que os problemas intestinais, quando eles deixam essa função própria, tá? Por isso que ele tem vida própria, quando eles deixam o corpo, né, que emana, gera, dá a luz própria, a reação ao acesso, que é o sistema orgânico fundamental do neuroanatômica. Ou seja, o corpo é uma bomba de milhões de litros de sangue durante 5.000 células de seu corpo que morrem e formam outra. O nosso corpo tem um trabalho enorme. Isso significa a própria vida do homem, em miniatura, em célula, estão em funcionamento. Quando nós estamos dormindo ou acordados, elas estão sempre em atividade constante. Os dispositivos sinalizam quando você quer comer, defecar, tem sede ou cansaço, a temperatura ou fraqueza, de baixa imunidade. Os glóbulos têm a sua própria função específica. A morte é o envelhecimento, que passou a todos os seres humanos. E o humano, anteriormente, na Bíblia, quando fala, havia uma longevidade, havia aqueles que tinham uma condição física melhor, viviam mais. O exemplo nosso dos antepassados que tinham vidas prolongadas, os períodos de 900, 800, 600, 500, 400, né? Nós vemos que depois disso o homem ficou fragilizado, foi caindo esse tempo de vida do homem. A palavra de Deus diz que se chegarmos aos 60, aos 70 anos é bom. Passando disso é cansaço e enfado. Agora você imagina, Enos viveu 905 anos, né? 905 anos. Matusalém, 979 anos. O próprio Noé viveu 950 anos. Você imagina? Nós geralmente, de novo, geramos uma vida eterna. É o resgate que temos através de Jesus, que transforma esse corpo deteriorado, que está destruído por essas células, envelhecido. Ele vai transformar em um corpo glorioso, que seremos transformados naquele dia. Então, presta bem atenção o que diz aqui em 1 Coríntios, só para a gente ter uma noção aqui. 1 Coríntios capítulo 15 fala de algo, dessa transformação, quando nós fomos ter a segunda vida, né? Quando nós teremos essa nova vida. 2 Coríntios 15 nos diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15 diz que, versículo 40, e há corpo celeste, corpo terrestre, mas uma glória dos celestes, a outra glória dos terrestres. Há uma glória do sol, a outra glória da lua, a outra glória das estrelas
porque uma é diferente da outra, englobaria de outra estrela. Assim também na ressurreição dos mortos, semeia no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. O que semeia em ignomia ressuscitará em glória, semeia em fraqueza ressuscitará em vigor. O que semeia o corpo animal ressuscitará com o corpo espiritual. Se há o corpo animal, também há o corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu, o qual o terreno, tais são também os terrenos, e o qual é o celestial, tais também são os celestiais. Então nós temos essa regência do nosso próprio gerenciamento, do nosso próprio corpo, tem vida própria, mas sem a alma, que é indestrutível, que é o Nefesh Hayah, que é o fôlego de vida que foi dado. Então, a corrupção, o pecado, a morte que passou a todos os homens, não só dele errar, mas a degeneração física desses micros bacilos, esses microbióticos que nós temos no corpo, que o nosso corpo é formado, eles vão envelhecendo. Alguns se renovam, como o maior micróbio do nosso corpo é o coração, conforme eu já falei, bombeia 5 milhões de microbacilos que morrem e são renovados, uma função constante. Mas a vida eterna, só quem pode dar é o Senhor Jesus. Crê tu no Senhor Jesus e será salvo. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já tem uma determinação. Vai passar a ter a segunda morte, vai ter que comparecer ao tribunal de Cristo, vai ter que ter um advogado quando chegar lá. E se você não opcionar por Cristo em vida, naquele grandioso dia você não vai poder se defender. Mas que fique esse esclarecimento de entendimento para você. E eu afirmo que Lefi Asuede Ayaule Lamema, fiel é Deus, aleluia, amém. Que Deus possa abençoar.